Olá a todos, muito bem-vindos ao segundo podcast da FOB Brasil. Hoje, nosso bate-papo é com Bruno Rodrigues, autor da matéria A Nova Raça de Canto, o cantor espanhol, que está na revista Brasil Ornitológico, edição 120. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, o podcast já vai começar. Nosso convidado hoje é Bruno Rodrigues, empresário, proprietário do Aviário dos Timbres, criador de canários de canto há 7 anos. Também é diretor do segmento de canários de canto da FOB, além de vice-presidente do Clube Rio Ornitológico e diretor técnico do Clube 3C. O clube tem 106 anos. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, Álvares. Obrigado. E estamos aí para colaborar mais uma vez com os canários de canto. Bruno, no artigo da revista Brasil Ornitológico, se fala o termo juízes do canto. Esses juízes que avaliam o canto dos pássaros, eles são praticamente como maestros de uma orquestra? Ou seja, eles conseguem identificar cada nota emitida pelos canários? Então, Álvares, vamos lá. Juiz é quase isso, mas é uma situação bem complexa, de bastante dedicação e principalmente bastante estudo. Hoje, um aspirante a juiz, uma pessoa que tenha vontade de ser juiz, ele leva, no mínimo, em torno de 3 anos de estudo e muita dedicação para conseguir compreender e ter uma gama de aprendizado, né, para se poder avaliar bem uma ave de canto, um canário de canto. Então, sim, eu acho que ele pode ser considerado como um maestro, mas não que ele vá conduzir o canto do canário, mas sim, de fato, avaliar o que o canário está cantando, qual é a capacidade dele de cantar, quais são as notas que ele está emitindo, se tem algum defeito no cantar dele ou não. Então, é uma função bem ampla que nós temos. Essa formação de juiz, vamos dizer assim, ela depende exatamente do quê? O que é preciso, em nível de perfil, ter a pessoa para conseguir ser juiz de campo? Então, Álvares, hoje eu acho que o primeiro lugar é disponibilidade de tempo, porque, sem dúvida nenhuma, eu ainda não sou juiz, eu sou diretor da FOB, do segmento de canto, mas ainda não sou juiz, pretendo ser um dia. Mas eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, é disponibilidade de tempo. Eu acho que é o primeiro pré-requisito, porque, de fato, você precisa abdicar de muita situação de sua vida particular, social, principalmente para conseguir se dedicar como merece ter essa dedicação do estudo, né? E aí depois você precisa ter o manual, né? Nós temos talvez hoje um dos mais completos do mundo, que é o nosso manual de canto da FOB, que contempla todas as raças hoje homologadas praticamente, e com uma raríssima exceção aí da classe nova do timbrado espanhol original, que foi aprovado agora há 2 semanas, mas, de uma forma geral, eu acho que o juiz hoje precisa ter esse conhecimento do que é esse manual, onde tem designado ali tudo que as raças precisam ter, precisam cantar, de que forma, enfim, bastante estudo. Bruno, os pássaros repetem sempre o mesmo canto? Não repetem o mesmo canto. Algumas raças têm a facilidade de criar
uma repetição, e outras, pelo contrário, o que se pede é que não tenha esse tipo de repetição. Mas o que a gente vê na prática é até mesmo dentro da própria raça, indivíduos que têm a capacidade de criar a sua própria música. Por mais que um repita a forma de cantar do outro, às vezes, mas sempre tem alguma coisa diferente ali entre um entrelaço de uma nota para outra, às vezes. Eu acho que é isso que faz o grande barato do canário de canto, é essa diferença que ele tem de criar a sua própria música. Esse repertório variado, ele sofre alguma interferência? Como é que ele é montado pelo canário, vamos dizer assim, né? Ele canta de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Que situações provocam essa variação? Então, Álvares, uma se ele escuta, né, se ele tem algum tipo de aprendizado. Então, isso influencia muitas das vezes no canário. Normalmente o canário tem a capacidade de copiar ou, enfim, repetir muitas das vezes o que está escutando. Então, em algumas raças isso é bom, né? Isso é valorado. Em outras raças, isso já é penalizado. Então, se ele tem a mesma repetição sempre e não cria nada, isso acaba sendo indo de contra o que é pedido no standard da raça, que é o caso, por exemplo, do cantor espanhol. Uma das grandes conquistas dessa nova raça é justamente ele não ter esse canto pré-determinado ou aprendido de alguma forma. Cantar próximo, isso pode provocar também, vamos dizer assim, uma cópia de canto? Sim, se você deixa, dependendo da raça, né, por exemplo, tem raça que pede isso. Por exemplo, no timbrado espanhol, é aconselhável que você deixe no caso do original ou do clássico, que você deixe um professor, né, um adulto, ou alguns criadores utilizam até de mídia para fazer esse aprendizado, mas o ideal é que ele escute alguém para ele desenvolver melhor esse cantar. No caso, por exemplo, do cantor espanhol, não. É exatamente ao contrário. O ideal é que ele não escute ninguém para que ele tenha a capacidade de criar a própria música. Fala um pouquinho desse cantor espanhol, que parece que chama muita atenção, até recentemente, vamos dizer assim, descoberto, conhecido. Fala um pouquinho desse cantor espanhol. Então, vamos lá. Recentemente ele foi aprovado pela COM, mas descoberto, lá se vai, talvez 50, 60 anos. É mais uma das raças que vem do cantor del País, lá da Espanha. Eu falo mais uma porque esse pássaro del País, né, lá da Espanha, derivou não só o timbrado, as 3 linhas do timbrado, como também o cantor espanhol. Então, há várias décadas e décadas aí de treinamento e de seleção genética em cima de uma raça específica, aonde foram se aperfeiçoando e focando principalmente no fato de uma voz límpida, de uma execução de uma música bem calma, bem lenta, e com isso fazendo com que o cantor espanhol se diferenciasse, ficasse bem, de uma certa forma, distante dos timbrados, apesar da origem ser parecida, né, vindo mesmo ancestral, vamos dizer, mas a ideia é que ele fizesse com que essa raça fosse um cantor, uma raça de canário de canto
que tivesse a capacidade, como eu falei anteriormente, de criar a sua própria música. Então, a grande valorização dessa raça é a capacidade dele criar a própria música. Obviamente, tem outras particularidades. Ele tem a capacidade bilateral de execução das siringes dele. Normalmente, as outras raças de canto executam as músicas utilizando um lado da siringe, e o cantor espanhol tem a capacidade de usar os dois lados da siringe. Isso dá uma capacidade de criar fantástica. Ele consegue, muitas das vezes, executar 4 ou mais sílabas por segundo. Então, e com isso criar uns tours completamente diferentes, bastante compostos e sem timbre. Eu acho que são essas as principais características dessa raça. O nosso ouvido comum é capaz de perceber isso, Bruno? Vocês são mais, claro, apurados nesse sentido, mas o nosso ouvido comum consegue perceber esse diferencial de canto? No caso do cantor espanhol, eu acho que fica muito mais fácil. Eu acho que se a gente for avaliar, por exemplo, um timbrado clássico para um original, eu acho que precisa ter um pouco mais de conhecimento, mas não muito, mas um pouco mais de conhecimento. Mas no caso do cantor espanhol, se você for comparar ele com o timbrado, com Rajroller, que é uma outra raça, ou com o próprio Malinois, que também é uma outra raça, é fácil de identificar. Eu acho que qualquer leigo consegue, com um pouco de conhecimento, consegue identificar, porque justamente por esse fato dele não ter nenhuma nota com timbre, ele criar uma musicalidade, né? Não só uma música, mas uma musicalidade bem particular. Então, eu acho que isso facilita muito a identificação dele. Ele surgiu nas Astúrias, é isso? Ele é um pássaro especificamente espanhol? Especificamente espanhol. Nas Astúrias, na verdade, foi onde o pessoal começou a dar mais ênfase e a selecionar, né? Eu acho que o grande X da questão é a seleção, né? Então, lá começou, em determinada época, onde o pessoal selecionava os pássaros com mais timbre, com mais dicção também, de uma forma mais metálica. Na Astúria, o pessoal começou a selecionar o contrário, que ele tivesse uma musicalidade maior, uma qualidade de voz maior, uma capacidade de um texto fonético completamente ilimitado. Então, uma capacidade de não emitir os timbres. Então, eu acho que a grande seleção lá foi essa, entendeu? Bruno, a gente falou sobre esse cantor espanhol ser recentemente aprovado pela Confederação Ornitológica Mundial e também a Ordem Mundial de Juízes. O que é preciso para ser aprovado? Como é que é o julgamento de um pássaro para que ele possa definitivamente ser aprovado? Então, o processo de aprovação é concedido, é requisitado por um país que seja membro da Confederação Mundial, e é apresentado um manual, um standard do que se acha ideal para aquela raça. E depois de apresentar esse estudo, ele passa durante 3 anos por apresentações, onde ele tem que atingir um mínimo de pontuação para ser considerado e avaliado por vários juízes, para ser considerado de fato uma nova raça. E no caso do cantor espanhol, isso aconteceu em 2017, 18 e 19. E em 2020, lá em Matosinhos, em Portugal, houve o primeiro mundial, já com uma disputa do cantor espanhol como uma raça nova reconhecida. Então, bem recente, né?
É, claro. Nós temos exemplares do cantor espanhol aqui no Brasil, já existe importação desse pássaro por criadores brasileiros, Bruno? Sim, Álvares, está começando, bem devagarinho, mas sim, a gente tem notícia de alguns criadores que se interessaram pela raça, é, alguns clubes que estão se dedicando a isso e fizeram essa importação há 2 anos atrás, 2020, se não me engano, trazendo alguns exemplares. E, assim, a raça está bem engatinhando, mas já tem coisa boa surgindo aí nesse meio. Eu acredito que talvez no próximo ano a gente já tenha alguma apresentação lá no nosso Campeonato Brasileiro. Essa mudança de habitat da Espanha para o Brasil, de uma região para outra, isso pode interferir no canto do pássaro? Essa adaptação tem que ser bem feita, tem que se conhecer exatamente toda a cultura desse pássaro, o Bruno? Sim, precisa se conhecer, eu acho que essa cultura dele, para facilitar o manejo aqui, e inclusive o treinamento dele. Mas a adaptação tem sido muito boa, não só com o cantor espanhol, mas com outras raças que vieram, todas originárias da Espanha, da Europa em si, né? Mas principalmente o timbrado espanhol, que ultimamente caiu no gosto aí do brasileiro e vem se adaptando fantasticamente, criando muito bem. Pássaros que vieram no meio da temporada de cria lá da Espanha, que é o inverso daqui, né? Por conta dos hemisférios. Então, e chegaram aqui criando fantasticamente bem. Então, Tem eu a acredito própria que questão climática, né? sim, é o Um fator inverso. importante, né? Além de lá teoricamente ser um pouco mais frio, né? Ou em alguma época do ano até ser bem mais frio, mas o canário tem essa capacidade de aceitar essas mudanças assim incrível e se adaptou muito bem aqui, como todas as outras raças. Tem cantor espanhol, quais outras raças que você destacaria como de cantores, de fato, pássaros cantores mesmo? Então, hoje a gente tem aqui no Brasil quase todas, à exceção do Slavo Jar, que também foi uma raça aprovada agora no ano passado, que é originário da Romênia. Com exceção dessa raça, a gente já tem no Brasil todas as outras, que é o Rasroller, o Malinois, o timbrado espanhol e o cantor espanhol. Eu acho que são essas 4 raças aí que vêm se destacando, umas mais, outras menos, mas sem sombra de dúvida, o timbrado, eu acho que foi a raça que hoje está mais difundida aí no Brasil. A gente vê gente criando do norte ao sul do país, não só para o canto clássico, mas também para o canto livre, né, para o canto fibra, que é uma raça que se identificou muito. Essa modalidade do canto fibra foi uma modalidade que a FOB começou há poucos anos, 5 anos, 6 anos, e que caiu no gosto do brasileiro, né? É uma tradição nossa, já com os silvestres, e o timbrado espanhol foi uma raça que se adaptou muito bem a esse tipo de competição. Canários brasileiros cantam bem, Bruno? Sim, então, cantam muito bem. Obviamente, algumas raças ainda estão engatinhando, mas nós temos alguns exemplares aí se destacando e cantando muito bem. Para quem está começando a pensar em criar raças de canto, quais seriam as dicas mais importantes? O que é preciso se ter para realmente se criar um canário de canto? Então, Aures, eu acho que assim, precisa muita coisa.
muita dedicação, muita paciência. Eu acho que, principalmente, o que eu vejo hoje, a maior dificuldade é o controle da ansiedade do criador. Nós, brasileiros, somos muito imediatistas. E hoje, com toda essa tecnologia, eu acho que a ansiedade está cada vez ficando maior, né? A gente quer tudo, uma foto tirada agora, daqui a uma hora já está velha, né? Então, postada numa rede social um dia, a foto já ficou velha. Então, essa ansiedade, para quem cria canário de canto, principalmente, é uma situação que precisa ser muito, muito, muito bem controlada, porque geralmente é o que se estraga os canários de canto, essa ansiedade de você querer tirar o mais rápido possível de perto dos pais, individualizar muito rápido, fazer o treinamento mais rápido para ver o resultado daquilo, né? Que não adianta, você precisa dar o tempo ao tempo para que ele se desenvolva bem, cresça bem, aprenda bem para cantar bem. Então, se você corta isso, né, e anda com essa ansiedade, deixa essa ansiedade falar mais alto, eu acho que acaba atrapalhando. Então, acho que hoje a dica maior que eu vejo, assim, por mais que tenha N dicas de manejo, de alimentação, de treinamento, etc., eu acho que a maior dica hoje para quem quer começar no canário de canto é ter paciência e controlar a ansiedade. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo para isso, quando você fala controlar a ansiedade? Nós podemos pensar em um tempo mínimo ou um tempo máximo? Existe essa questão temporal em nível de anos, meses? Como é que é isso? Então, Álvares, assim, resumidamente, se a gente puder fazer uma média aí entre as raças e tal, de canto, hoje a gente tem assim o processo de nascimento do filhote, separação dos pais, que geralmente ocorre com 30, 35 dias, alguns deixam mais, outros, pela ansiedade, acabam correndo, mas o ideal é em torno de 30, 35 dias. Com isso, eles vão para uma voadeira para se exercitar, se alimentar, etc., durante 4, 5 meses, muitas das vezes, para que passam pelo período de troca da primeira pena, que a gente chama de pena de ninho, né? E que venha a plumagem nova, e que ele desenvolva, se exercite para ganhar fôlego, para cantar e tal, e para depois ser individualizado e passar pelo treinamento para a apresentação, para a grande apresentação dele no campeonato. Então, eu acho que esse treinamento deve acontecer quando o pássaro está por volta dos seus 6, 7, até 8 meses. Ele fica por esse treinamento durante 40, 50 dias para ir, de fato, se apresentar durante o campeonato. Então, geralmente o que acontece o campeonato nosso aqui no Brasil ocorre na primeira quinzena ou segunda quinzena ali de julho, mês 7. Então, geralmente os pássaros são individualizados no início, meio de maio, para começar o treinamento, para que chegue no brasileiro a ponto de se apresentarem bem. Ô Bruno, te fazer uma pergunta, talvez possa ser uma pergunta tola, ingênua, mas existe um tempo útil para o canto de um pássaro? Ou seja, ele tem um limite de anos para cantar, ou ele canta até morrer? Então, Álvares, não, pergunta ingênua, tola nada. Eu acho que toda pergunta é muito bem-vinda e engrandece demais, eu acho que explica muito. O canário canta praticamente até morrer. Ele tem essa capacidade de cantar. Eu já vi canários na Europa, eu tive no Mundial de Matosinhos, e presenciei na casa de um criador que eu fui visitar de timbrado, um canário com 11 anos cantando. Eu acho que foi o canário mais longevo que eu consegui ver, que eu presenciei. Mas eu, por exemplo, aqui em casa tenho um timbrado espanhol,
de 2015 e que está em plena atividade, cantando muito bem. Qual que é o tempo de vida útil do canário, Bruno? Então, Tem intercorrências, doenças, essas coisas. Então, o normal é o que a gente vem aí acompanhando, eu acho que é em torno disso, 5, 6 anos, uns mais, outros menos, mas eu acho que uma média aí seria em torno de 5 anos. Quais os cuidados? Existe uma dieta, existe medicamentos, existe vitaminas. Quais os cuidados para um canário de canto? Então, não existe uma dieta, ou, enfim, uma preocupação maior com o canário de canto do que com os outros em relação à alimentação. Basicamente, hoje em dia, se modernizou muito. Eu acho que a nossa alimentação animal aqui no Brasil tem evoluído a passos largos. Então, hoje a gente tem uma indústria altamente qualificada, onde se fazem rações de altíssima qualidade e que favorece demais a vida dos nossos animais como um todo, cão, gato, cavalo, etc. Não só aves. Mas eu acho que assim a alimentação é uma situação muito particular do criador. Então, a gente tem criador que os antigos, né, normalmente ainda preferem dar só ali ao bicho, alguma sementezinha variada, e outros que já aceitam melhor essa variação de alimentação. Enfim, mas de uma forma geral, acho que não existe muito uma variação de alimentação das outras raças de canário para o canário de canto, não. O canário de canto se cuida também do visual dele ou se preocupa mais com a questão do canto em si, né? Porque, claro, ele vai se apresentar. Imagino que também tenha que haver uma estética, né, do próprio pássaro. Sim, acontece isso, Bruno? Então, Álvaro, acontece, mas a preocupação mais com o canto. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que na cultura aqui do Brasil ainda se reluta muito. As pessoas, quando vêm para o canário de canto, o criador, quando vem criar o canário de canto, normalmente já passou pelo porte ou pela cor, normalmente pela cor, e tem na cultura dele esse olhar pela cor do bicho, pela plumagem do bicho. Então, você presencia muito hoje em dia ainda novatos chegando, e ao invés de se preocuparem com o canto em si da raça que ele está escolhendo para criar, se preocupar se ele é amarelo, se ele é verde, ou se ele é pintado. E isso, para o canário de canto, pouco importa. A nossa preocupação é com a voz, é com cantar, é com a dicção, é com o repertório que ele tem, enfim, é com todo tudo que envolve o cantar do bicho, e não o que ele apresenta de visual. Então, pouco importa o visual. Obviamente, tem algumas raças, como é o caso do timbrado, que impossibilita algumas situações, por exemplo, como um canário de fator vermelho, ele é proibido de participar de campeonato, ou um canário com penas frisadas, como um frisado de porte, ele é proibido, né, um timbrado, até porque caracterizaria uma mestiçagem da raça. E aí, por si só, já teria uma desclassificação. Canário de canto é hobby, é negócio, é comércio? Como é que você enquadraria isso? Claro que tem gente que é hobby, tem gente que quer ganhar dinheiro com isso. Como é que você vê esse mundo aí do canário de canto? Então, Álvares, como eu disse, eu crio consecutivamente. Eu já criei na infância, depois parei com meu pai, e aí voltei a criar 6, 7 anos atrás. E hoje eu posso te dizer assim,
é hobby total. Eu não consigo, eu acredito que tenha gente que encare e que se dedique para que a coisa vire uma fonte de renda, um comercial de fato, mas eu vejo que mais de 90% dos que criam, o dinheiro que ganha vai todo na comida. E nós temos muito hoje o comércio de aves, um contrabando, uma série de coisas, né? Que para vocês que são criadores e cultivadores de aves, pelo amor que tem às aves, etc. e tal, isso é muito triste, né? De repente a gente olhar essa realidade brasileira que ainda sacrifica aí pássaros de várias espécies para o comércio clandestino, né, Bruno? Então, Álvares, isso é uma situação realmente muito problemática e complicada, e que deveria ser mais simplificada pelas autoridades, eu vejo assim. A condição que quem se dispõe a criar, né, de tempo, de abdicação de família, de vida social, né? Muitas das vezes a gente passa dias inteiros, dependendo da situação, da época do ano, dentro de um criatório. E, na maioria das vezes, colaborando para a criação de uma espécie, ou para o engrandecimento, ou para a preservação, muitas das vezes, daquela mutação, ou daquela cor, enfim. E eu acho que as autoridades, de uma vez por todas, tinham que ver, né? Tinham que melhor olhar por esses criadores, e que, de uma certa forma, acabam inibindo o comércio ilegal, né? Porque hoje, por exemplo, a gente está falando de canários domésticos, uma ave, é um animal doméstico, assim como o cão, como o gato, como o peixinho do aquário, e que deviam ser melhores trabalhados, melhor incentivado esse pessoal que se dedica a essa criação, para que, de uma vez por todas, a gente pudesse acabar com esses traficantes aí de animais. Falta legislação para isso, um pouco mais pesada, um pouco mais rigorosa, para que essas pessoas sejam de fato punidas, porque parece que a gente não vê punição para quem faz o tráfico de aves ou o contrabando, né, Bruno? Pois eu acho que mais do que punição, eu acho que ainda falta um pouco de leis que preservam, que protejam os bons criadores. Mas, assim, eu acho que a gente está avançando muito aí nos últimos 4, 5 anos, e eu tenho muita convicção que nos próximos anos aí essa chave vai virar. A FOB vem trabalhando demais, junto com outras instituições. Eu acho que isso está chegando perto de um final feliz aí. A FOB é essa rede protetora, né? Não fosse a FOB, as coisas poderiam estar bem piores, né, Bruno? Muito piores. Olha, eu acompanho de perto, por fazer parte da diretoria, e o esforço do pessoal como um todo é enorme, é muito, muito, muito grande. Então, a gente está atuando, eu vejo o pessoal, principalmente do nosso departamento jurídico, correndo atrás demais para apagar fogo de tudo quanto é lado, e agora, finalmente, eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, implantar aí uma lei protegendo nós criadores. Tem alguma história marcante com canto de alguma raça, alguma coisa que te marcou? Porque você viaja bastante, tem bastante contato. Você tem alguma coisa um dia que, de repente, te chamou a atenção no canto de um pássaro? Então, Álvares, já teve alguns. Eu acho que eu seria leviano da minha parte selecionar um aqui.
Mas eu acho que eu acho que o que me marcou, eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, esse primeiro campeonato brasileiro itinerante que a FOB conseguiu promover, a forma com que as pessoas conseguiram levar os pássaros para competir, a animação, o entusiasmo de pessoas de lugares longínquos que talvez muito dificilmente teriam capacidade de vir competir nos grandes centros. E essa emoção que eu senti rodando o país todo esse ano, durante esse campeonato brasileiro. Quantos Eu acho estados que vocês rodaram? Olha, vamos lá, Natal, vou falar as cidades aqui que a gente passou. Nós fizemos Natal, fizemos Cuiabá, 2 vezes, inclusive, fizemos Goiânia, Salvador, Leopoldina, Rio de Janeiro, São Paulo, mais de uma vez. São Paulo a gente fez São Caetano, fizemos São José dos Campos e fizemos Itatiba. Depois fizemos Londrina, Porto Alegre e Caxias do Sul. A gente veio lá do Rio Grande do Norte e fomos até lá embaixo no Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste. Acho que a gente fez assim. Eu recebi um feedback até de um amigo que corre o Campeonato Brasileiro de Silvestre, e que veio me dar os parabéns quando soube do nosso feito aí de rodar o Brasil todo, porque nem o Campeonato Silvestre aí de fibra, que está há décadas rodando o Brasil, roda o Brasil assim de uma ponta a outra. E deve ter sido legal você observar o tanto de gente que gosta do canário de canto, ou gosta do pássaro cantando, gente de todo tipo, que você vai se interagindo, conversando, conhecendo, e é só andando mesmo que a gente tem esse noção. Contato para saber o quanto esse tipo de cultura, né, ela é bem-vinda em muitas localidades. Verdade, Álvaro. Eu acho assim, Álvaro, que o canário, o cantar do pássaro é uma coisa cultural do brasileiro, né? Todo mundo, acho que uma longe memória tem do seu avô, do seu pai, lembra de um passarinho na varanda de casa cantando. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que o novato, quando chega no nosso meio de criação, de competição, a primeira coisa que ele vê o passarinho está cantando, né? Eu acho que é a primeira reação. Pouquíssima gente chega querendo saber da cor, da forma, da plumagem, né? Eu acho que o primeiro pontapé inicial é o canto do pássaro, né? É o primeiro contato com um canário, eu acho que geralmente é o cantar. Para a gente, inesquecível são esses cantos dos canarinhos da terra nas nossas vidas, né? Porque é uma coisa inconfundível, uma coisa que realmente se referencia, né? É uma coisa de infância, de adolescência, de adulto, né? Esse canarinho da terra que canta no fio, que canta na árvore, que canta no quintal de casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo brasileiro, em algum momento da vida, teve um contato com algum canário que seja aí de algum parente, algum tio, Acho que difícil sempre que a gente começa a perguntar, sempre vem na memória das pessoas lá, meu avô tinha um, meu pai tinha um. Ô, Bruno, vai ter uma nova edição agora desse campeonato, desse brasileiro de canto livre? Vocês estão imaginando uma segunda edição agora para 2022? Sim, Álvares. Na verdade, a nomenclatura mudou. Nós resolvemos incrementar um pouco mais e aperfeiçoar um pouco mais essa brincadeira nossa. Então, fazendo referência ao pessoal do Silvestre, né, que já vem há décadas e mais décadas aí competindo,
a gente fez uma correção na nossa nomenclatura e trocou o nome de roda de canto livre para roda de fibra, que de fato é o que a gente procura naquele animal, é a fibra, é a capacidade. Bruno? Qual que é a diferença? Então, a diferença é que no canto livre, ele canta sozinho, ele se apresenta sozinho, e ele tem um tempo curto, de 5 minutos para se apresentar. Então, o treinamento é completamente diferente, porque você tem que treinar o bicho para que ele saia ali da mão do competidor, vá para a estaca para competir, de forma sozinho, sem ver fêmea, sem ver outro adversário, sem disputar nada. Ele tem 5 minutos de apresentação. Então, ele tem que ser um corredor de 100 metros rasos. Tá? E a roda de fibra é exatamente o oposto. Ele precisa ser um corredor de maratona. Ele precisa aguentar ficar na roda durante 1 hora, 1h20, muitas vezes, 1h30, às vezes, de cara com outros 2 machos, um de cada lado, cantando em cima dele, e ele tendo que cantar mais que os outros machos. Então, isso é a verdadeira fibra. Ele não pode parar para brigar, porque se ele para brigar, ele perde tempo, e aí não canta. Então, ele tem que ter uma certa valentia, mas não pode ter muita valentia a ponto de parar para brigar e não cantar. Então, o que se procura na roda de fibra é a fibra. Eu faço esse paralelo com os corredores, porque eu acho que fica fácil de entender. Então, eu acho que o canto livre hoje é aquele corredor de 100 metros rasos, né? Ele tem que ser rápido ali no que se propõe. E o canário que vai para a fibra é o corredor de maratona. Ele precisa aguentar. Ele precisa ter uma resistência para aguentar correr 45 quilômetros sem se cansar e no menor tempo possível. No nosso caso, é cantar o maior tempo possível. Bruno, você tem alguma rede social que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, alguma coisa nesse sentido? Então, Álvares, eu me relaciono com os amigos basicamente hoje pelo Instagram, tem lá o Facebook do Aviário dos Timbres, mas hoje basicamente eu estou pelo Instagram, @Aviário dos Timbres. Lá a gente está diariamente tirando dúvida, eu sempre que eu posso, que eu consigo um tempinho, estou postando algum vídeo, alguma foto aqui dos bichos. Mas lá é diariamente. Eu não entro lá um dia que não tenha 5, 6 perguntas de curiosidade para responder de alguém que está começando. É muito legal. Bruno, foi ótimo esse papo. Foi ótimo esse papo com você, viu? Eu aprendi muita coisa, viu? Porque, olha, a gente vem para uma entrevista dessa vazio e vai sendo preenchido pelo seu conhecimento. Bacana. Que bom, Álvares, que eu fico feliz. Espero que os nossos ouvintes aí tenham absorvido alguma coisa do tanto que a gente falou aqui. E quem sabe venham a criar um canarinho de canto também, né? Um abraço, Bruno. Grande prazer conhecê-lo e obrigado pelo que você passou para a gente de conhecimento aí, tá ok? Valeu, Álvares. Obrigado a você e um abração e que a gente possa se ver em breve. E para saber mais sobre a FOB Brasil, se inscreva no canal do YouTube, siga a FOB no Spotify e também nas redes sociais, Instagram e Facebook. E se tem alguém que você gostaria de ver por aqui no podcast, escreva para a gente nos comentários. Nos vemos no próximo programa.